Boa noite, você vai conferir agora no Jornal da Câmara um documentário que mostra a trajetória da Câmara Municipal de Araras. FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para cursos gratuitos. Câmara promove em setembro palestra sobre prevenção do suicídio e mais, previsão do tempo para essa semana em Araras e vagas de empregos disponíveis no pátio da cidade. Agora no Jornal da Câmara. Acontece no dia 4 de setembro, às 7h30 da noite, aqui na Câmara Municipal de Araras, uma palestra com as psicólogas Elaine Reis e Nayara Santos. O objetivo da palestra é conscientizar a população quanto à prevenção do suicídio e à valorização da vida. O evento faz parte da campanha Setembro Amarelo 2018, uma vez que todo dia 10 de setembro é comemorado o Dia Oficial da Prevenção Mundial do Suicídio. O evento é gratuito e toda a população está convidada a participar. Confira agora, no Jornal da Câmara, as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. Atendente de restaurante, auxiliar de automação, auxiliar de cozinha, auxiliar de processo, eletromecânico, empacotador para pessoa com deficiência, encarregado, marceneiro, mecânico diesel, montador de móveis, operador de motoniveladora, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo, pedreiro, projetista eletropneumático, soldador, supervisor de vendas. Se você se interessou por algum desses serviços, por favor, compareça ao pátio no Centro de Atendimento ao Munícipe Antônio Casadei, na Avenida Zurita 681, no Jardim Belvedere, ou no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, na Avenida Irineu Carrossi, número 600, no José Almeto 1. E a FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, unidade aqui de Araras, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira para os cursos de Técnicas de Redação para o Enem, Programação de Django, que é uma ferramenta que agiliza o desenvolvimento web, Informática para a terceira idade, ou seja, para as pessoas acima de 50 anos, e Grupo de Prática e Aprendizagens de Inglês e Espanhol. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da FATEC, na Rua Jarbas Leme de Godoy 875, no José Almeto 2, ou mesmo pelo site fatecararas.com.br. Confira agora a previsão do tempo para esta semana em Araras, segundo o Climatempo. Amanhã, terça-feira, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima chega a 26 graus, mínima 15 graus. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. 27 graus a máxima, 15 graus a mínima. Na quinta-feira, sol com algumas nuvens. Não chove. Máxima 28, mínima 15. Na sexta-feira, o sol prevalece durante todo o dia. Máxima 28 graus, mínima 14. No final de semana, o sábado, sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Máxima 29 graus, mínima 18. E no domingo, sol com algumas nuvens, também não há previsão de chuva, a máxima chega a 28 graus, mínima 20 graus. Agora vamos voltar no tempo. Você vai acompanhar um documentário que conta a origem de Araras e a história da Câmara Municipal. O material é de 2016, produzido por Camila Dias e Marcela Azevedo, com a direção de Vinícius Franzoni. Vamos acompanhar essa rica trajetória na voz de Ricardo Colite e Walter Gambini. A história de cada localidade brasileira, fundada até as primeiras décadas do século XX, confunde-se com a própria história de suas câmaras municipais. Desde 1532,
quando foi estabelecida a primeira vila do Brasil Colônia em São Vicente, no litoral de São Paulo, as câmaras tiveram um papel essencial na formação dos municípios. As câmaras municipais, elas são tão antigas quanto o próprio processo de colonização do Brasil, pois a expedição colonizadora de fato era de 1532. Nós tivemos um período de 30 anos de espera para a colonização. E a partir da chegada da expedição do português Martim Afonso de Souza em São Vicente, as câmaras municipais surgem como o órgão político administrativo local. Elas eram compostas de praticamente 5 membros, né, que eram representados pelo juiz de paz, pelo juiz de fora, né, escolhido pela própria coroa portuguesa, e por 3 vereadores, que eram denominados de homens bons. Eram figuras que representavam a elite local, o que já demonstra esse poder e esse monopólio político da elite no país desde a origem das câmaras municipais. Naquela ocasião, as câmaras municipais, elas congregavam os 3 poderes. Ela fazia uma espécie, né, de acúmulo de poderes legislativo, executivo e judiciário. Só com a chegada do ouvidor-mor, a justiça será retirada das mãos da Câmara Municipal. Com a independência e principalmente com a outorga da Constituição de 1824, né, uma Constituição imposta pelo imperador, surge o poder moderador. E aí todo o poder concentra-se na figura do imperador. E o Brasil, então, ele acaba criando esse 4º poder, que é o poder moderador. Então o poder moderador ele concentra em si os demais, ou controla os demais. E aí as câmaras municipais perdem um pouquinho da sua autonomia. Contar a história de uma Câmara de Vereadores, portanto, é contar a história de cada comunidade que obteve autonomia para gerir a si mesma, estabelecida por força de lei. No vasto interior da província de São Paulo, começa a surgir mais uma localidade, às margens de um antigo caminho de bandeirantes, a partir de um núcleo de casas situado em uma colina entre os ribeirões denominados das Furnas e das Araras. O território integra o município de Limeira. Nesse ponto, é construída, no ano de 1862, uma capela dedicada a Nossa Senhora do Patrocínio, em terreno doado por Bento de Lacerda Guimarães e sua mulher, Manuela de Assis Cássia, que mais tarde receberiam do Império Brasileiro os títulos de Barão e Baronesa de Araras. A origem de Araras está muito relacionada à expansão cafeeira para o oeste paulista. O desenvolvimento da cultura do café aqui na região foi o que promoveu o primeiro surto populacional. Demorou muito para que a administração imperial reconhecesse o crescimento do local e o elevasse à condição de freguesia, e foi conhecida depois como Freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio das Araras, através da Lei Provincial número 42, de 12 de julho de 1869. Bom, e menos de 2 anos depois, ela levou a freguesia à condição de vila e município, através da Lei Provincial número 29, de 24 de março de 1871. A vila e o município eles eram as menores unidades administrativas com autonomia política no Brasil Império. E essa autonomia significava necessariamente a instalação de uma Câmara Municipal na localidade. Àquela altura, no âmbito das vilas e dos municípios, não existiam ainda as prefeituras. Então, absolutamente toda a administração pública ficava a cargo das câmaras. Para ter uma ideia, ela acabava acumulando as funções que hoje seriam do Executivo e do Legislativo. Então ela controlava, por exemplo, desde a regulamentação dos ofícios e das profissões até o funcionamento das prisões. Bom, a primeira eleição para vereadores em Araras aconteceu em 7 de setembro de 1872, para coincidir com as comemorações do cinquentenário da independência do país. Àquela altura, a população aproximada do município era de 5.000 habitantes, e mais da metade deles eram de negros escravos.
Contudo, apesar dessa população, só puderam concorrer a cargos e só puderam votar uma pequena parcela desses cidadãos, apenas aqueles que tivessem um grande poder aquisitivo ou ocupassem uma posição social de destaque ou uma posição eclesiástica elevada. Nesse pleito, foram escolhidos 9 vereadores e 3 suplentes, que tomaram posse em janeiro do ano seguinte, 1873, e coube ao Francisco Antônio Leite o cargo de primeiro presidente da Câmara. Naquela época, a sua sede, então denominada Paço Municipal, se localizava na atual Praça Barão de Araras, no terreno onde hoje está o Banco HSBC. Mesmo depois de se tornar cidade, quando da publicação da Lei Provincial número 27, de 2 de abril de 1879, Araras continua a ser administrada pela Câmara, cujos membros eram eleitos no intervalo entre 4 e 5 anos até a proclamação da República. No ano de 1880, a Câmara Municipal passa a funcionar em outro casarão, da mesma praça, onde atualmente está sediado o gabinete do prefeito municipal, na esquina da Praça Barão de Araras, com a rua Álvares Cabral. 3 anos depois, ocupa um prédio construído com fundos para a rua Marechal Deodoro. Em 1887, a Câmara de Araras se engaja oficialmente no movimento abolicionista, que se alastra pelo Brasil. Neste ano, os vereadores instituem o Livro da Redenção, com o objetivo de conseguir subscrições para a compra da liberdade de escravos residentes no município. A iniciativa conta com a adesão popular. E no dia 8 de abril do ano seguinte, em sessão solene, é comemorada a libertação do último escravo em Araras. Isto, um mês antes da assinatura pela princesa Isabel da Lei Áurea, que extingue definitivamente a escravidão negra no país. A posição pioneira da Câmara Ararense ficou marcada em sua história por antecipar um acontecimento nacional de tanta relevância. A ata da sessão extraordinária daquele dia traduz o real sentimento que tomava conta do país em relação à escravidão. A eliminação do elemento servil, como um grande passo de alcance notável no caminho do progresso, é uma ideia almejada pelos nossos mais notáveis estadistas há muitos anos. Diversos municípios importantes na nossa província têm dado exemplo de adiantamento na questão referente à solução do magno problema. Não era, pois, de esperar, no momento atual, que esse município, tão rico e tão ubérrimo, ficasse aquém do que lhe impõe a natureza. Assim, pois, esta Câmara declarará livre o município de Araras e felicitamos a todos os possuidores de escravos pela generosidade com que desistiram dos mesmos. Está livre o município de Araras. A proclamação da República trouxe uma série de mudanças no panorama político. A Câmara de Araras é dissolvida pelo Estado de São Paulo e é substituída pelo Conselho de Intendência, cujos membros, denominados intendentes, são nomeados pelo governador. Em meados de 1892, retornam as denominações originais. Também no ano de 1892, Araras torna-se sede de comarca. Em 1898, é concluída a construção do Fórum, prédio ainda existente na Praça Barão de Araras. Com a sua inauguração, a Câmara se transfere para o local. Desde a sua instalação, a Câmara foi responsável por melhoramentos que Araras recebeu no século XIX e início do século XX, que lhe deram suas primeiras características urbanas. A criação do primeiro mercado municipal em 1873.
a nomeação do primeiro professor público em 1877, a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio entre 1877 e 1881, cujas obras foram administradas pelo poder público. A primeira obra de canalização de água, a abertura do atual cemitério, a instalação do serviço de iluminação pública a querosene e a colocação de sarjeta nas ruas, todas obras realizadas em 1889. A construção do matadouro municipal em 1893. A construção do primeiro jardim público, a atual Praça Barão de Araras, em 1894. A instituição das feiras periódicas para exposição da produção local e a instalação das primeiras linhas telefônicas em 1898. A fundação da Escola de Trabalhadores Rurais, a construção do primeiro grupo escolar, a criação do Bosque Municipal, a instituição legal da Festa das Árvores, celebrada sempre no dia 7 de junho e considerada o primeiro evento ambiental da história do Brasil. Isto tudo no ano de 1902. A instalação da iluminação elétrica em 1904. Após a proclamação da República, o município cresceu em ritmo acelerado, sobretudo em função da imigração europeia em geral e italiana em particular. Em janeiro de 1908, ocorreram as primeiras eleições para prefeito e vice-prefeito na cidade, e foram escolhidos, respectivamente, o tenente-coronel Francisco José Leite e o capitão Vicente Franco de Abreu. Apesar da Constituição Republicana de 1891 dividir o poder legislativo do poder executivo também no âmbito municipal, o prefeito e o vice continuavam integrados na Câmara dos Vereadores, e eles acabavam acumulando tanto as tarefas administrativas com as tarefas legislativas. Além disso, ambos os poderes continuavam sediados conjuntamente, uma situação que ficou inalterada até a última década do século XX. A Guarda Nacional ela tinha a finalidade de exercer uma proteção da soberania nacional. O Brasil tinha uma carência extrema de uma força militar, o exército brasileiro ele é praticamente inexistente até 1870, até a Guerra do Paraguai, nós não podemos falar em exército brasileiro, e ela consistia na concessão de uma patente de coronel aos grandes proprietários rurais brasileiros, no intuito de eles armarem um grupo de homens para proteger os interesses da nação. Só que, na prática, esse grupo armado protegia os interesses dos próprios proprietários rurais. E isso fazia com que eles entrassem em conflitos locais pela disputa do poder. Então o coronelismo ele surge dessa forma, como uma necessidade nacional que se converte em interesse pessoal. E com o passar do tempo, esse coronelismo ele será colocado na prática a partir da República, porque antes da República o poder concentra-se no imperador. O poder moderador é soberano. Com a República e com a descentralização política, do modelo federativo brasileiro, isso dá maiores poderes aos antigos proprietários rurais, aos antigos membros das câmaras municipais, que passam a exercer um coronelismo na prática. E a Constituição, promulgada dessa vez, de 1891, ela dizia que o voto era direto, porém aberto. Tá? Era universal, o que significa que a questão econômica tinha deixado de ser uma necessidade, então universal significa independentemente da condição econômica, porém era um voto para homens maiores de 21 anos alfabetizados. Como a imensa maioria dos brasileiros era analfabeta, isso mais uma vez concentrava os poderes naquela pequena elite. E a questão do voto ser aberto, ou seja, não secreto, faz com que esses coronéis, esses membros da elite rural, esses antigos senhores denominados de homens bons, controlem de perto o voto dos seus correligionários, seus eleitores. Então o coronelismo ele era o pleno exercício desse poder da elite rural brasileira, que vigorou no Brasil até a Revolução de 30. Em Araras, a situação não é diferente.
o coronel Justiniano Whittaker de Oliveira, líder político e fazendeiro abastado, integra a Câmara por 6 legislaturas consecutivas, ocupando a presidência em 5 delas, de 1892 a 1912, e o conhecido médico Dr. Luiz Narciso Gomes a preside por 3 legislaturas sucessivas, de 1912 a 1925. Em 1919, Câmara e Prefeitura transferem suas sedes para o casarão popularmente conhecido como Quixaloto, na esquina das ruas Albino Cardoso e Júlio de Mesquita, ainda existente nos dias atuais. Naquele local, permanecem por vários anos. A década de 1930 tem um início conturbado, com a revolução que depõe o presidente eleito, o paulista Júlio Prestes, e conduz à presidência da República pela primeira vez o gaúcho Getúlio Vargas. A implantação de um governo provisório decreta a extinção do poder legislativo em todos os níveis. Em outubro desse ano, o presidente da Câmara de Araras, Firmo Lacerda de Vergueiro, e o prefeito municipal, Inácio Zurita Júnior, são obrigados a entregar as chaves da sede do governo municipal ao prefeito nomeado pela administração provisória do Estado. O legislativo fica suprimido até 1936, quando as eleições são realizadas e uma nova Câmara é empossada. Mas a legislatura dura pouco. Com o golpe encabeçado por Getúlio Vargas e o início do Estado Novo, em 1937, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais são novamente dissolvidos. Situação que perdura por quase 10 anos. Interventores são nomeados para o governo das cidades. Após a queda de Getúlio, em 1945, tem início o processo de redemocratização do Brasil. Novas eleições municipais somente são convocadas 2 anos depois. O ano de 1948 é importante para Araras, não só pelo restabelecimento democrático após uma década de ditadura, mas também porque a partir desta data tem início um período de união das forças políticas locais em prol do crescimento do município. Foram 3 coligações, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira com o prefeito Francisco Graziano, a segunda com o prefeito Herbínio Meto e a terceira com o prefeito Alberto Feres. As câmaras eram 15 vereadores e os partidos indicavam os candidatos. Concorriam 18 candidatos, 15 que se tornavam os vereadores e 3 que ficaram suplentes. Araras saiu, era uma cidade pequena e ela se tornou uma cidade média, né? Houve as grandes conquistas, nós conseguimos o calçamento, uma reforma da água, da rede de água. Outra coisa importante que a coligação apresentava é que o calçamento, a prefeitura emprestava dinheiro, o povo emprestava dinheiro para a prefeitura para realizar o calçamento. A coligação é repetida nos pleitos de 1951 e 1955. O sistema de união de forças políticas é benéfico para o município, que experimenta uma década de indiscutível desenvolvimento.
Isso acaba por lhe render o título de município de maior progresso administrativo do Brasil, por 2 anos consecutivos, em 1954 e 1955. A onda maravilhosa de progresso que faz com que Araras se projete no conjunto das cidades paulistas é sem dúvida uma consequência inconteste da harmonia política que há cerca de 8 anos vem se observando na cidade, onde os poderes legislativo e executivo, deixando de lado as paixões estéreis, congregam-se sob o ideal elevado e objetivo, buscando o florescimento de sua terra e o bem-estar do seu povo. O poder executivo de Araras vem sendo neste quatriênio exercido pelo doutor Hermínio Ometo, eleito pela segunda coligação ararense. O ilustre governador da cidade corresponde inteiramente à confiança que em sua pessoa foi depositada, revelando-se de fato e com muita justiça um timoneiro inteligente e seguro, dotado de alta capacidade de trabalho e atilado espírito empreendedor. Com o apoio incondicional da Câmara de Vereadores, sua administração vem sendo toda ela pontilhada de férteis, importantes e valiosas obras que enriquecem a cidade, dotando-a de beleza e proporcionando conforto à sua população. Dinâmico e batalhador incansável, o doutor Hermínio Ometo conquista cada vez mais os sentimentos de admiração e respeito do povo ararense, que vê no chefe do executivo uma certeza de uma Araras sempre maior e progressista. Araras, graças ao bom governo do senhor prefeito, progride admiravelmente, tendo realizado obras públicas de relevante importância, citando-se, entre outras, os seus 70 mil metros de calçamento, sua ótima estação de tratamento de águas, uma das maiores do estado, estradas, parques, centro de saúde e também a reforma da Praça Barão de Araras, custando os trabalhos de restauração desse logradouro público cerca de 4 milhões de cruzeiros. Nesta praça serão também assentados uma bela fonte luminosa e um atrativo e pitoresco chafariz. Na década de 1960, todo o Brasil vive os reflexos da crise política, que se instala com a renúncia do presidente Jânio Quadros e que culmina com o golpe militar de 31 de março de 64. Em termos políticos, a ditadura ela começa com um discurso de coesão nacional, né? Como todo processo que vem depois de uma crise, o discurso é esse, vamos normalizar a situação, vamos acomodar os interesses. Inclusive, o próprio presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, ele dizia, eu estou aqui temporariamente, farei a transição democrática, tenho inclusive uma figura que eu apoio como candidato, enfim. Só que o que se viu na prática foi uma sucessão de 5 presidentes militares e um endurecimento cada vez maior em termos políticos. Para alguns historiadores, né, a ditadura militar, de fato, o termo ditadura, o autoritarismo, ele se aplica a partir do dia 13 de dezembro de 1968, quando é publicado o Ato Institucional número 5. Ali ocorre um fechamento político de fato, toda a liberdade individual ela é tirada dos brasileiros, né, a liberdade de expressão, a própria liberdade de ir e vir, né, havia algumas determinações, algumas regras de conduta, e a violência por parte dos militares, ela se intensifica. O que prova isso são as listas com nomes de desaparecidos, com o nome de pessoas torturadas, o grande número de exilados, né? Então eu acho que essa é a grande herança negra deixada pelos militares, uma promessa, né, de uma política branda no início e um endurecimento com o passar do tempo. A ata da sessão ordinária de 6 de abril apresenta a transcrição de um texto lido durante a mesma por um de seus vereadores, que demonstra como a grande maioria da população encarou o movimento militar. Mas estava escrito que o povo brasileiro, tendo a guiá-lo grandes homens
iria escrever sem sangue a página mais bonita de sua história contemporânea. E foi assim que a nação brasileira, pelas suas autoridades civis, conscientes de sua imensa responsabilidade e as gloriosas Forças Armadas, repetindo os feitos de nossos maiores, tomaram a si, com a solidariedade integral de todo o povo, representado por todas as suas classes, a tarefa cívica de restabelecer o respeito aos princípios democráticos expressos em nossa Constituição. Voltou ao Brasil por obra das Forças Armadas e de homens públicos conscientes e esclarecidos a ser o grande Brasil de nossos anseios. O município sofre intervenção federal em 6 de maio de 1970, decretada pelo presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici. O prefeito Milton Severino e seu vice Acésio De Vitti, integrantes da sigla partidária que apresentava certa resistência à ditadura, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, são arbitrariamente destituídos de seus cargos. E para administrar o município é nomeado interventor federal o coronel da reserva do Exército Brasileiro, Teodoro de Almeida Pupo. A ata da sessão ordinária da Câmara de 4 de maio de 1970 reflete o clima tenso em Araras. Como o legislativo funcionava anexo à prefeitura, na rua Álvares Cabral. Assim ela registrou. Abrindo a reunião, o presidente informou que tomou conhecimento, há poucos instantes, de que foi decretada a intervenção federal no município, e tendo o Dr. Roberto Monteiro de Andrade, delegado de polícia, tomado a providência de lacramento de todas as portas de acesso à prefeitura, e como a entrada de público se processa pela porta principal do prédio da prefeitura, o andamento normal da reunião estava prejudicado, ficando pelos motivos expostos encerrada a reunião. E na sessão seguinte, os vereadores tanto do MDB como da Arena, sigla partidária de apoio aos militares, recebem o interventor federal nas dependências da Câmara e prestam homenagem a ele. Essa época, com a intervenção em Araras, e já nós encontrávamos já num regime de exceção em nível federal, veio evidentemente piorar um pouco a situação na nossa cidade, porque houve uma intervenção local. Ela não influiu, vamos dizer, na administração. Ela simplesmente foi, ao meu ver, uma intervenção política. Para a Câmara Municipal, ela, de fato, ela influiu na decisão do próximo presidente da Câmara, porque a Arena, o partido do governo, não podia perder a presidência da Câmara. Nós, do MDB, tínhamos a maioria de vereadores. E quando chegou a época do diretório apresentar o candidato, a Câmara, a oposição, apresentar o candidato do MDB, nós tínhamos a maioria, então a Arena conseguiu, através do poder de intervenção em Araras, aliciar um elemento nosso, um vereador nosso, que infelizmente, por necessidade, ele se encontrava em dificuldade e foi fácil convencê-lo a passar para a Arena. Foi um clima onde a população ficou amedrontada e a imprensa também foi amordaçada. E alguns políticos, alguns amigos meus aí que não era do meu, vamos dizer, não doutrinava a mesma política minha, mas, vamos dizer, era um pouco mais ligado à oposição de antigamente,
o dito, vamos dizer, comunista, sabe? Então, esses eram perseguidos, alguns fugiram daqui de Araras, tal, voltaram depois. Eu tenho conhecimento de que, na ocasião, um vereador, ex-vereador, Maximiliano Baruto, ele escreveu um artigo no jornal dizendo sobre o voo da Fênix. E aquele artigo lá lhe custou caro porque ele foi chamado no exército Quindjecan. E um amigo meu que acompanhou também disse que a pressão lá no exército contra ele foi grande. Há relatos, né, de pessoas da cidade, quando a gente conversa, que alguns tiveram que, inclusive, sair um pouquinho de circulação, porque havia, de fato, né, essa presença de representantes da ditadura. O que se percebe é que esse poder militar, ele emanava do exército, mas ele atingia todas as esferas, né, da segurança pública, passando pelas polícias militares e até mesmo forças policiais locais que compravam a ideologia do regime militar vigente. Então, em Araras, o reflexo que se vê, né, e é uma manobra política de extrema repercussão, é o afastamento do prefeito municipal em 1970. Em 1982, são eleitas para a legislatura 1983 a 1988 as primeiras mulheres integrantes da Câmara, depois de quase 110 anos de sua existência. Porque realmente foi uma coisa inédita em Araras, né? A região já tinha, Limeira já tinha, Leme já tinha vereadoras, e Araras ainda não tinha. Aí aconteceu uma coisa engraçada, que foi assim, a minha tia, a Silvia, se candidatou pela Arena, a antiga Arena, que na época se chamava PDS. Né? E aí eu me candidatei na posição contrária. Então eu fui pelo PMDB, eram os dois partidos assim que seguravam, a direita e a esquerda, digamos assim, para resumir a ópera. Então nós somos rivais, a tia e a sobrinha. E as duas foram eleitas. Eu não senti qualquer tipo de discriminação. Lá nós éramos vereadores e vereadoras no mesmo patamar. É claro que cada um com a sua visão, cada um com os seus objetivos, mas tendo por lema o respeito. Então foi um período muito bom. Claro que nos embates que sempre acontecem, a gente tem que levar as flores, mas algumas vezes eram cheias de espinho. Mas o respeito imperava, então tudo se esclarecia. E os vereadores logo vamos dizer, logo entenderam que nós estávamos ali para ocupar um espaço, sim, e para ter uma voz feminina que falasse. A gente não se arvorava a nenhum tipo de discussão, vamos dizer, a gente não se encolhia diante de nenhum tipo de discussão, a gente enfrentava, sabe, todos os embates. E, enfim, dentro daquilo que o vereador pode fazer, porque o vereador faz o quê? Ele é o fiscalizador do executivo. O legislativo é isso, ele fiscaliza o que o executivo faz. Então, fazíamos isso com denodo, com boa vontade, com responsabilidade e com alegria, sabe? Então, uma mulher na Câmara sempre é uma presença diferente. No tempo, eu até acredito que não era talvez bom a mulher estar na política, o que é errado. A mulher tem que estar em todas as situações, em qualquer situação, ela pode se destacar. Isso se tiver dentro de si todos os ideais que norteiam a cidadania. Mas eu vejo assim com muita alegria que agora a mulher está aí se pondo. E a mulher tem assim um olhar diferente do olhar do homem dentro da política. Então era o momento da gente propor a participação feminina e deu certo. Então, de uma vez, entraram duas mulheres. Quem sabe na próxima legislatura nós tenhamos mais mulheres. Porque, na verdade, desculpem os homens, as mulheres,
elas são mais detalhistas em tudo, o que escapa aos homens. O homem vê o todo, as mulheres enxergam os pequenos detalhes. E são os detalhes que fazem a diferença. A participação feminina na Câmara continua em 2006, quando a suplente, professora Anete Monteiro dos Santos Casagrande, assume uma das cadeiras do Legislativo. Em 2008, a enfermeira Magda Carboneiro Celidório é a única mulher eleita para a Câmara. Magda torna-se, em 2015, a primeira mulher a ocupar a presidência do Legislativo. De grande importância a participação da mulher na política, não só local, mas a política do país, do mundo, porque somente através da política nós conseguimos grandes mudanças, grandes transformações. E a mulher vem ocupando o espaço na política cada vez maior. Isso me deixa muito feliz, porque está acabando na realidade, né? Aquela imagem, aquele pensamento de que a mulher só poderia ficar dentro de casa ou trabalhando em outras coisas fora da política. Mas dentro da política ela está mostrando a grande importância que tem a participação feminina. E como primeira presidente a assumir o poder legislativo da cidade de Araras, a primeira mulher a assumir esse cargo, eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque nós aprendemos muito, estamos aprendendo ainda, principalmente a parte administrativa, alguns fatores diferentes de ser vereador, né, algumas coisas que mudam. Isso tem deixado a população também bastante confortável em relação a ter uma mulher como presidente da Câmara Municipal. Então, fica também um agradecimento, né, a todas as pessoas que confiam no trabalho da mulher. E espero que cada vez mais a mulher venha a ocupar esse espaço na política, porque a mulher merece sim estar fazendo parte da política do nosso país. A promulgação da Constituição de 1988 concede ao Poder Legislativo Municipal autonomia financeira em relação ao Executivo. Assim, a própria estrutura administrativa tem que ser ampliada. Essa autonomia faz com que a Câmara Municipal de Araras chegue à última década do século XX, conseguindo, afinal, ter sua sede própria. Em 15 de maio de 1991, ela se instala no prédio que ocupa atualmente. Construído na década de 1960, ele foi projetado pelo arquiteto modernista Fábio de Moura Penteado e serviu como fórum da comarca de Araras. Em sua nova sede, a Câmara adentra o século XXI como legítima representante de seu povo, como sempre foi desde os seus primórdios.